Rapaziada, deixa eu dar um recadinho só pra não atrapalhar o vídeo. Você tem mais de 18 anos e você aposta com responsabilidade? KTO é pra você. Você quer apostar, pô, em Champions League, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Estadual, qualquer coisa? A KTO tem as melhores odds, tá? Vou deixar um QR Code aqui embaixo pra você. E sempre é bom lembrar, com responsabilidade pra maiores de 18 anos. E é isso, bora pro vídeo. Dali. 32 times disputam o Grande Mundial de Clubes de 2025. Mas como que cada Meu time Coringão não vai realmente conseguiu nunca? sua vaga? Por exemplo, por que o Salzburg tá ali e o Barcelona não? Por que tá o Benfica, mas não o Liverpool? Até o River Plate, que não chega numa final de Libertadores em anos. Nesse vídeo vamos ir por cada continente, mostrando como cada clube se classificou. Começando com o continente com menos representantes, Meu a Coringão. Oceania, que só tem um time, que é ele, o Auckland City, Nossa da Nova Senhora. Zelândia. Cara, o Auckland é uma loucura. Porque mesmo estando no meio dos melhores clubes do mundo, os caras são um time semi-amador. Muitos jogadores têm trabalhos de fora do futebol. Pra tu ter noção, esse aí é o estádio deles. Praticamente no quintal de outras casas. Mas como então que chegaram no Mundial? Bom, desde 2006, a Austrália, com seus times que são mais fortes, não faz parte da Confederação da Oceania. Então mesmo que o Auckland seja fraco, digamos assim, os seus rivais são bem mais. Times de países como Ilhas Fiji, Samoa e Pô, etc. que isso, Então mano. no Campeonato Continental da Oceania, Mano, o bagulho é o Corinthians aí pra Oceania, hein? o Auckland ganha literalmente todo ano. Agora saindo da Oceania, vamos pro continente que os clubes australianos jogam, a Ásia. Que diferente da Oceania, teve 4 vagas pro Mundial. Ô, louco, Aí 4 o primeiro vagas. da Ásia a se classificar foi o maior clube do continente, o Al Hilal. Antes mesmo do futebol saudita receber essa enxurrada de craques, o Al Hilal em 2021, com um time bem mais modesto, conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, ganhando aí. vaga no Super Mundial. Ah. Aí o Campeonato da Ásia teve uma mudança de calendário, que pulou de 2021 para 2023 direto, e o Al Hilal quase ganhou o título de novo, mas na final perderam pro próximo time da lista, o Urawa Red Diamonds, do Japão, Puta o time merda. da cidade de Saitama, que também é um japonês com mais títulos continentais. Aí pra ganhar sua vaga direta como campeão continental, ainda faltava mais um time, que acabou sendo um dos Emirados Árabes, o Al Ain. No ano de 2024, eles conseguiram avançar na Champions da Ásia, derrubando timaços, o Al Nassr de Cristiano, Al Hilal e Yokohama Marinos na decisão. Passaram por times muito fortes para ganhar sua vaga na Copa do Mundo de Clubes. E não sei se vocês se lembram, mas lá no ano de 2018, o Al Ain foi disputar o Mundial como time da casa. Pô, e o time do Cristiano surpreendeu Ronaldo todo não mundo, foi, né, chegando mano? na decisão. Os caras foram como time da casa e alcançaram a final, onde contra o Real Madrid conseguiram até marcar um gol, mas perderam de 4-1. Mesmo assim, foi uma campanha gigante. Então beleza, 3 times asiáticos já estavam confirmados, mas ainda faltava um. Então o que a Confederação da Ásia fez? Um ranking. Pegou as últimas temporadas da Champions Asiática e fez uma tabela dos melhores times, para ver qual tinha sido o melhor que não tinha ganhado a taça. E foi aí que a última vaga asiática foi preenchida com ele, o Ulsan, Tá da Coreia brincando, do mano. Sul. Pelo Eles amor foram de campeões Deus. asiáticos em 2020, antes de começar a contar pro Mundial. Mas não só isso, também chegaram na semifinal. Pô, não de chamar o time do 2021 e Papai Cris é uma 2024, loucura, mano. ganhando a vaga por mérito. Mas de todos os clubes, o Ulsan é o que tem o segundo menor valor de mercado. Somando o elenco inteiro, o valor chega a só 15 É o milhões Cristiano de euros, Ronaldo, pô. só ficando na frente do Auckland City. Pra tu ter noção, o valor de mercado do Ulsan é menor que o do Mirassol. Acredite Ô, se louco, quiser. mano. Não tem como. Mas agora vamos sair da Ásia para ir para um outro continente com também 4 representantes, a África. Aí o primeiro time africano a se classificar foi um que realmente não podia dar de fora desse mundial, o Al Ahly. O Al Ahly é simplesmente o maior clube do continente. É o maior campeão africano com folga. Olha ele Pra aí. tu ter noção, são 40 milhões de torcedores. E sua vaga foi garantida quando em 2021 conquistaram a Liga dos Campeões da África, derrotando o Kaizer Chiefs da África do Sul por 3-0. Os caras são tão dominantes que no ano seguinte chegaram de novo na final. Em 2022 estavam prestes a conquistar o título outra vez, mas agora contra o Wydad Casablanca do Marrocos, perderam. Os marroquinos conquistaram a taça e com isso sua vaga no Mundial. Esse Wydad também não podia ficar de fora, é o maior campeão do Marrocos e conquistou o Continental 3 vezes. É uma força por lá. Então 2 vagas estavam definidas. As próximas 2, claro, ia para os campeões do Continental de 2023 e 2024. Só que aí, o Al Ahly conquistou os 2 títulos. Aí como faz? Bom, Caralho. tá ligado naquele ranking que fizeram na Ásia? Então, na África foi a mesma coisa.
pegaram as 4 temporadas anteriores e fizeram um ranking dos melhores times no geral que não conquistaram o título. E foi assim que a próxima vaga foi para um time que chegou na semifinal de 2021, quarta de 2022, semi de 2023 e final de 2024. O Esperance da Tunísia, um time que é tetracampeão africano e o maior campeão de tudo em seu país. Mas ainda faltava uma vaga, então escolheram também o segundo melhor daquele ranking, o Mamelodi Sundowns. É o Brasil no Mundial. Olha isso, o uniforme deles tem exatamente as mesmas cores da seleção. Eles são os maiores campeões da África do Sul e nos últimos 4 anos foram consistentes. Quarta de final em 2021 e 2022, semifinal em 2023 e semifinal em 2024, ganhando assim a sua vaga no Super Mundial de Clubes. Então agora vamos sair de lá para ir para o continente com o maior número de representantes, Olha aí. a Europa. Dos 32 clubes, 12 são europeus. E assim como nos outros continentes, os campeões da Champions ganhariam vaga direta. E o primeiro a conquistar o título para ganhar sua vaga direta foi ele, o Chelsea. Cara, na temporada 2020-21, o Chelsea era um time que ninguém acreditava que pudesse ir longe. Eles chegaram a ir mal até na Premier League, tá ligado? Mas aí, com Thomas Tuchel, que assumiu o clube no meio da temporada, os caras começaram a crescer, derrotando o Atlético de Madrid, o Porto, o Real Madrid e na decisão o Manchester City. Uma campanha gigante, que deu pro Chelsea a vaga garantida. Aí no ano seguinte, o Chelsea foi com tudo de novo, mas parou nas quartas de finais pro futuro campeão, o Real Madrid. Essa campanha que garantiu pro Real a vaga no torneio foi uma coisa simplesmente maluca. Ganharam de virada do PSG nas oitavas, depois ganharam do Chelsea com gol na prorrogação e na semifinal onde o Tuchel foi parar, morreu, aquela loucura. Perdendo por 5-3 no agregado, o Rodrigo fez 2 gols no finalzinho, levando pra prorrogação, e o Benzema marcou o gol da virada de pênalti. Então foram pra final, onde derrotaram o Liverpool por 1-0. O Real Madrid conquistou a Champions e com isso a vaga no Mundial. Aí se o City foi eliminado quando estava com um pé na decisão, na temporada seguinte eles não vacilaram. Golearam Leipzig, 4-1 no Bayern no agregado, golearam o Real Madrid dando a revanche. Pô, o Tuchel fez o Neymar jogar muito a bola mesmo. Um gol do Rodri foi suficiente para selar a vitória. O City provou com todas as letras que era o melhor time de toda a Europa, conquistando sua primeira Liga dos Campeões. Então a UEFA tinha 3 times classificados. O próximo seria o campeão da Champions 2024. Só que o Real Madrid ganhou de novo. Olha aí. E não chamaram o Borussia Dortmund que ficou com o vice. Então ainda faltavam 9 vagas da Europa. Mas antes da gente ver como que essas 9 vagas foram preenchidas, vamos sair rapidinho de lá para ir para o segundo continente com mais representantes nesse Mundial, a América do Sul. Opa! A América do Sul ganhou não 4, mas 6 vagas. Aí o primeiro sul-americano que conquistou o Continental para ganhar sua vaga direto foi ele, o Palmeiras. Time do mal, lá no ano de 2021, o Palmeiras de Abel Ferreira chegou na Libertadores como o atual campeão e fez uma campanha incrível. Passou pela Universidade Católica, São Paulo, Atlético Mineiro e na decisão encarou o Flamengo, onde com o gol do Davidson, depois de um erro do Andrés Pereira, conseguiu conquistar a taça, ganhando vaga no Super Mundial. Aí depois do Flamengo perder em 2021, foram com tudo para se redimir. Com Paulo Souza e depois com Dorival Júnior, o Flamengo fez uma campanha praticamente perfeita na Libertadores. Não perdeu nenhum jogo da fase de grupos, ganhando... Mano, eu acho que a Sul-Americana vai dar vaga, não vai dar? Pra esse Super Mundial? Empatando e ganhou literalmente todos os jogos do mata-mata, tanto a ida quanto a volta, aplicando goleadas como 8-1 no Tolima nas oitavas e 6-1 Pô, eu lembro de ter escutado um bagulho desse, viado. Além de derrotar o Corinthians também, até que na final encarou o Atlético Paranaense, onde com um gol de Gabigol, o Flamengo venceu o título, confirmando sua vaga direta. Nos últimos anos tinha sido uma dominância de Flamengo e Palmeiras, até que em 2023 um clube surpreendeu todo mundo. Olha o Fluminense de Fernando Diniz com Marcelo, Cano, Felipe Melo, André e outros foi passando por todo mundo. Que ranking que o Corinthians tá na Conmebol? 18º. Até que chegou na grande decisão contra o Boca Juniors, uma final no Maracanã, o mesmo palco que perderam amargamente lá em 2008. Mas dessa vez, com o gol da vitória de John Kennedy, o Fluminense ganhou sua primeira Libertadores na história, sendo o terceiro sul-americano a conquistar sua vaga. E falando de títulos inéditos, o último time que ia garantir sua vaga como campeão da Liberta era o vencedor de 2024. Até aqui tinha sido uma dominação de brasileiros, mas 2024 não foi diferente.
pela primeira vez na história conquistada por outro carioca, o Botafogo. Puta que Com pariu. 4 títulos consecutivos, o Brasil ganhou 4 vagas diretas no Mundial, ganhando o recorde de único país com mais representantes. Mas ainda faltava preencher 2 vagas pro torneio. Puta que pariu. Então o que fizeram? Um ranking também. Pegaram as últimas 4 temporadas da Libertadores para ver quais times tiveram a melhor consistência. Aí, claro, nesse ranking quem liderava era Flamengo e Palmeiras, mas logo em seguida era, sabe quem? O Atlético Mineiro, Olha aí, ó. que chegou na semifinal de 2021 e final de 2024. Só que pro azar do Atlético, como já tinha 4 brasileiros classificados, não podia ter mais times do Brasil. Então a vaga ficou com um time abaixo deles, Que o resenha. River Plate. O River não conquistou a Liberta, mas nas últimas 4 temporadas foram uma quartas de final, 2 oitavas e uma semifinal. Não tiveram o mesmo sucesso de antes, mas ainda tem um elenco bem forte. Agora tinha mais uma vaga para ser definida. E o próximo time do ranking era o Fluminense, que já estava garantido com o título. Então a vaga ficaria com o próximo, o argentino Boca Juniors. Só Mesmo que podia não tenham ser. jogado a Um time Libertadores em traçado. 2024, o que fez eles ficarem tão bem nesse ranking foi ter alcançado a final de 2023. Mas pela história, o Boca precisava estar ali. Afinal, é o time com mais finais de Liberta e o segundo maior campeão continental. Então agora, antes da gente ver como os outros europeus ganharam sua vaga, vamos ir pro continente que acontece tudo isso, a América do Norte. E o Olha primeiro aí. time a garantir sua vaga lá foi o campeão da América do Norte de 2021, o Monterrey. O Monterrey não é o maior campeão mexicano, mas naquele ano conquistava o seu 5º continental. O campeonato da CONCACAF era literalmente dominado. Nas últimas 16 temporadas tinham sido só mexicanos conquistando o título. Então todo mundo esperava que a próxima vaga também iria pro mexicano. Só que dessa vez um time de outro país surpreendeu. Eliminando o time de Honduras, o Leão do México Ó o e o grande New York Seattle aí. City, esse time chegou na final do Continental, o Seattle Sounders, que chegou na final para encarar o Pumas do México. Ainda assim o mexicano podia ganhar, mas depois de um empate na ida, na volta no Lumen Field, o Seattle Sounders meteu 3-0, conquistando pela primeira vez o campeonato continental e sua vaga no Super Mundial. Aí os outros times dos Estados Unidos ganharam confiança, tanto que no ano seguinte, em 2023, teve outro time de lá na decisão, o Los Angeles FC. O Seattle não conseguiu repetir o feito, mas o Los Angeles estava lá, e a final era contra o mexicano León, que também nunca tinha ganhado o Continental. O ranking tinha atualizado time pro próximo forte, Mundial. mas com um elenco de Vamos ver. só Meu Deus do céu, mano. Olha o time do Corinthians, cara. Já nem aparece, mano. Time ruim dos infernos, cara. Vai tomar no cu, mano. Como que um time vai pontuar? Eliminado na pré-Libertadores, eliminado na fase de grupo da Sul-Americana. Mano, mano. Eu podia começar a pontuar. Mano, cara, que time ruim que é o Corinthians, velho. Já resetou, já tá contando essa temporada, ó. Oitava de finais, ó. Mano, o Corinthians tem 3 anos pra pontuar. Moleque, o Corinthians não vai ir pro Mundial. Caralho, que time ruim, mano. Por que o Vitor sempre fez time horroroso? Vai tomar no cu, cara. Que time ruim dos infernos. Vai se foder, cara. latino-americanos, o Leão Ô, meu ganhou pai. o jogo da ida e o jogo da volta. Por 3-1 no agregado, o Leão conquistou Aí o quando título for, continental. não passa nem da fase de Agora só grupo. faltava mais Resenha uma boa. vaga para ser decidida. Então no ano de 2024, 2 times apareceram para disputar por ela. E de novo foi um mexicano contra um estadunidense. Pachuca contra Columbus Crew. O Pachuca tinha tradição no torneio. Já tinham 5 títulos continental, enquanto que o Columbus já tinha deixado 2 mexicanos no caminho. Podia surpreender. Só que depois de 90 minutos do jogo único, quem saiu com a vitória gigante de 3-0 foi ele, o Pachuca. Machuca. Não deram chance. Então estavam definidos Caralho, a os Fúria 4 foi classificados eliminada? da CONCACAF. Mas ainda Não faltava é possível um. que a Fúria Como perdeu o pra Mundial PEN, tá não. Vai acontecendo nos comigo, Estados não. Unidos, precisavam de um time pra representar eles, mesmo que o Seattle Sounders também fosse de lá, tá ligado? Aí em seus torneios, a FIFA sempre convida o time que foi o campeão nacional, então a temporada de 2024 da MLS seria decisiva. E o Inter Miami com Messi, Suárez, Busquets fez história. E em 34 jogos foram 22 vitórias, somando um total de 74 pontos. Então a FIFA convidou eles para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Mas tem um problema, porque nos Estados Unidos o campeonato não é igual aqui que tem pontos corridos e acabou. Essa é só a primeira Não, pior que essa máfia que fizeram pro Messi é uma loucura, mano. O maluco ganhou o turno, toma vaga pra Mundial. Tipo assim, poderia fazer isso com o Cristiano Ronaldo também, né, mano? Eu só acho. parte do torneio.
Depois disso, os melhores times iam disputar um mata-mata, que o Inter Tipo Miami assim, perdeu. eu não acho que tá errado pra fazer isso pro Messi ir pro Mundial. Entendeu? Não acho. Mas, pô, caralho, mano. Fazia uma máfia pra levar o Cristiano Ronaldo também, cara. O campeão oficial dos Estados Unidos Mas você teve proposta pra jogar o Mundial? Filha da puta também. de 2024, Azar, hein? que foi até a final para conquistar o título, foi o Los Angeles Galaxy. Então muita gente reclamou, dizendo que deviam ter chamado Galaxy. Mesmo assim, as vagas estavam definidas. Só que aí apareceu um problema gigante. O Mundial tem uma regra que não pode 2 times de um mesmo dono disputando. Por exemplo, Ué? não poderia ter o Manchester City e o New York City ao mesmo tempo, que são dos mesmos proprietários. Aí o negócio é que o Pachuca e o León são do mesmo dono. Então o que a FIFA teve que fazer? Literalmente excluir um dos dois da competição, que acabou sendo o León, abrindo uma nova vaga. Toma, Como o resenha. León era o campeão de 2023, eles voltaram para aquele torneio, escolhendo 2 times que foram bem naquele ano para disputar uma partida valendo uma vaga Caralho, direta que com a porra. América do México contra o Los Angeles, que foi visto continental de 2023. Sim, eles iam poder ir pro torneio, Uma resenha mas boa. precisariam passar pelo gigante América, que não facilitou. Depois de um gol do América, o Los Angeles empatou aos 44 do segundo tempo e na prorrogação fez o gol da virada. Por 2-1, o Los Angeles FC conseguiu sua vaga. Então agora já vimos como 23 times ganharam sua vaga. Falta agora os 9 restantes da Europa. Se eles não foram campeões continentais, como que acabaram no Mundial? Nesse vídeo todo a gente viu aquele ranking de melhores times de cada continente. E pra UEFA não foi diferente. Usando o sistema de pontos, eles pegaram as 4 temporadas, de 2020-21 até 2023-24, para fazer um ranking de melhores times, usando pontos das partidas e também pontos por desempenho. Aí os líderes desse ranking eram, claro, o Manchester City e o Real Madrid, que já estavam garantidos. Mas o terceiro time nesse ranking era um que não tinha ganhado a taça, o Bayern de Munique. O Bayern chegou nas Toma. quartas de finais 3 anos seguidos e também na semifinal de 2024. Então, com essa campanha super sólida, conseguiram ganhar sua vaga. Aí, logo abaixo do Bayern nesse ranking, tá um time que conseguiu sua vaga pro Mundial de 2029, o PSG. Pois é, o título da Champions que ganharam não contava para a classificação desse Mundial, mas sim do próximo. Toma. Mesmo assim, tiveram uma boa consistência. Nas últimas 4 temporadas antes dessa do título, tinha sido 2 oitavas de final e 2 semifinais, dando pro Paris a sua vaga. Aí o próximo time do ranking abaixo do Paris estava o Chelsea, mas que já estava com sua vaga garantida. Então o próximo para se classificar Meu pelo Deus, ranking olha o Borussia, seria mano. ele, o Borussia Dortmund, se tornando o segundo alemão. Pô, o Borussia a tem sua mais vaga. E o pontuação próximo que o time do Barcelona, ranking é também um que chegou absurdo, na né? final, mas não conquistou o título. A Inter de Pelo Milão. amor de Deus. Com a final de 2023 que disputaram, a Inter foi lá pra cima desse ranking. Então garantiu sua vaga. Mas agora que vem o negócio. Pô, até Porque o Liverpool, próximo mano. O time do Liverpool ranking também era sem o pontuação nenhuma. Liverpool, que até chegou numa final também, em 2022. Então, na teoria, eles também ganhariam a vaga. Só que tem um problema. Tinha uma regra que se já Nossa. tivesse 2 times de um mesmo país, um terceiro não poderia se classificar Olha pelo aí. ranking. Ele só Olha poderia aí. ir se fosse campeão da Champions. Mas como já tinha 2 times da Inglaterra, o Nossa. Chelsea e o City, a preferência ia para países que ainda não tinham 2 representantes. Olha E não aí. seria só o Liverpool que ficaria de fora por causa dessa regra. Caraca, que Então regra os de Reds merda. foram pulados, com a vaga ficando pro próximo Puta, clube, olha! o Porto. Olha pra merda que foi. Olha pra bosta que foi. Olha pra bosta que foi. De Portugal, seguido pelo Atlético de Madrid. 2 times que sempre disputam a Champions. Não, o E nos Atlético últimos Madrid é anos já justo. chegaram também numas quartas de final. Aí depois do Atlético, o próximo clube do ranking era o Leipzig. Ah, pelo amor de Só Deus. que, como já tinha Bayern e Dortmund, Oh, ainda eles bem. também não poderiam se futebol é classificar. E depois do Leipzig, sabe quem tava no ranking? O Barcelona. Nossa. E como já tinha Real e Atlético, também acabou tendo o azar de ficar Nossa, por 6 pontos, mano. Por 6 pontos o Barcelona foi. de fora, mesmo que merecesse. Então a vaga ficou com o próximo time, o Misericórdia. Benfica, Ah, toma que no chegou cu. em 2 quartas de finais seguidas. Aí até aqui só tinha um italiano classificado, que era a Inter de Milão. E então ainda tinha espaço para um, que acabou ficando com o próximo do ranking, Toma, Juve. a Juventus. Então agora só tinha mais uma vaga, e não poderia ser de um italiano, porque já tinha 2 classificados. Então o próximo, que seria o Napoli, foi descartado. Também foi descartado o Sevilha da Espanha e o Milan. Ah, o Milan, Então, coitado. com tudo isso, a última vaga caiu no colo de um time da Áustria, Nossa o RB Senhora. Salzburg. No ranking da UEFA, o Salzburg estava na posição 18º. Naquelas 4 temporadas de Champions, só tinham passado da fase de grupos uma vez. Mesmo assim, a Áustria não tinha nenhum representante, então acabaram entrando. Deram sorte demais. Mas e aí, o que tu achou desse Pô, mano, eu vou. Pergunta honesta. Cadê
merda do Fenerbahçe, mano. Caralho, viado. O Shakhtar. Ah, pô, verdade, o Shakhtar tá banido, né? Não, o Shakhtar é da Ucrânia, né? É verdade, confundi. Pô, mano, mas o Fenerbahçe é tão ruim, viado. Pô, eu gostaria de ver o Fenerbahçe no Super Mundial. Não, pô, mano, o Fenerbahçe não é tão ruim assim, não. Vamos ver. Eu torceria pro Fenerbahçe. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o time aqui, ó. Ah, que time ruim dos infernos. Pô, mas, mano, resumindo, dificilmente a Sul-Americana. Tipo assim, a Sul-Americana só serve pra dar ponto no ranking, basicamente. Nossa, mano, fudeu, viado. O Corinthians nunca vai pra esse Super Mundial. Corinthians nunca vai ir. O Corinthians nunca vai ir. Se Deus quiser, o São Paulo também nunca vai ir. Vasco nem se fala. Vasco também nem se fala. Ah, mano, eu tô falando. Beleza, o Corinthians não vai. O São Paulo também não pode ir, não. Fica aqui com nós. Fica aqui com nós. No Corinthians não vai, o São Paulo não tem que ir também, não, mano. Vai tomar no cu, cara. O Santos vai sim. Pô, que merda, viado. Pô, eu gostaria de ver o Corinthians numa resenha dessa, mas impossível, né?